modo algum. É claro que esse encontro, e, enfim, foi de fato eu diria para você, sem usar uma palavra suave, eu acho que isso foi uma verdadeira afronta, né? Uma verdadeira afronta, porque a gente sabe que a agenda de um ministro é sempre uma agenda muito sobrecarregada, e você abrir espaço para uma pessoa que não representa nada no campo da educação e que vai para lá defender uma agenda extremamente reacionária. Quer dizer, é uma afronta mesmo, né? E veja, não é uma afronta a um partido A, B ou C, de esquerda, é uma afronta à nossa Constituição, uma afronta às convicções que de algum modo norteiam a ideia de democracia e de república no Brasil. A questão do Alexandre Frota, eu só posso entender como uma provocação, né? Quer dizer, por mais respeito à diferença que eu tenho, eu não consigo olhar para o Alexandre Frota como alguém que tenha alguma coisa a diferenciadamente dizer sobre educação, né? Isso, enfim, para mim é um motivo de uma grandíssima estranheza. Agora, pontualmente a questão do manifesto, como eu te disse, está ligada à reunião, o seminário na Comissão de Educação, sem que o CNE e aqueles que elaboraram o documento tenham sido convidados. É bom deixar claro que esse manifesto não tem de modo algum uma relação direta com esse acontecimento. Na verdade, ele surge de uma percepção, né, de que o processo da base está em risco na medida em que o MEC, sob o novo ministro, dá sinais de não assegurar, né, que os procedimentos que estavam previstos, estabelecidos, né, em que os estados devem agora se posicionar a respeito da base, isso sob a égide do Conselho, do CONSED e da Undime, quer dizer, e articulados com o Conselho Nacional de Educação, ou seja, de que esse processo se dê nesse ambiente, que é um ambiente adequado para discutir currículo, né, e não, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Você já imaginou deputado discutindo o que deve ser ensinado de matemática, ou de português, ou de história? Né? Me parece que esse não é o melhor fórum, não é o fórum adequado para essa discussão. Pois então, o Escola Sem Partido, no meu modo de entender, é parte de uma posição ingênua, né? Que é de entender ou tentar tipificar o que seria o assédio ideológico, né? Quer dizer, em sala de aula, pelos professores. E a gente tem um problema aí, que é o problema de discutir a própria noção de ideologia, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que entendem que não há nada mais ideológico do que o Escola Sem Partido, né? Eu acho que o Escola Sem Partido ele tem sido um pouco porta-voz, né, de toda uma reação conservadora e reacionária até a uma série de avanços que vem ocorrendo na educação brasileira, né? Quer dizer, essa ideia de tirar, quer dizer, dos professores de história, de geografia, de ciências naturais, de língua portuguesa, inglesa, etc., o direito a uma reflexão crítica e, eventualmente, com viés, quer dizer, desde que isso seja feito com respeito à dignidade do aluno, né? É muito estranho isso tudo, né? Então, a gente não consegue entender exatamente esse pleito, né? Sobretudo posto da maneira que ele está posto. É muito esquisito, quer dizer, a ideia de poder tipificar, de mesmo criminalizar alguma coisa como assédio ideológico é bastante estranha, assim, do meu ponto de vista. O Escola Sem Partido tem uma relação muito direta com uma concepção que está ligada a certos segmentos da igreja neopentecostal, né? Isso, inclusive, faz com que eles disputem aspectos do currículo, né, que nós imaginávamos já ter sido superados, né, como, por exemplo, a questão do criacionismo. Mas acho que é preciso ter muita clareza, quer dizer, de que o Escola Sem Partido ele é só uma vertente dessa reação, né? E, por outro lado, quer dizer, nós não temos, né, nós que estivemos participando da comissão que realizou a base, quer dizer, em nenhum momento a gente teve a pretensão de ser o dono da verdade. Na verdade, nós estávamos ali tentando construir uma base
que refletisse um consenso, né? Antes de mais nada, um consenso técnico-científico, né? Mas também político, né? Quer dizer, então o processo foi todo ele feito para permitir que as controvérsias aparecessem, né? A gente sabe que o currículo em qualquer lugar do mundo ele é palco de disputa, né? Mas é importante que a gente consiga assegurar consensos, né, que sejam afinados, sintonizados com a Constituição de 88, com as diretrizes curriculares nacionais, né? Porque eu acho que esse é o parâmetro normativo que nós temos e foi a partir dele que a gente trabalhou. Olha, o que existe assim, de concreto é uma reunião no dia 9 em Belo Horizonte, enfim, da equipe de assessores, somos 13, 14 assessores, para que nós possamos discutir quais estratégias, quais posicionamentos, enfim, afinal de contas, qual é a nossa responsabilidade, quer dizer, em relação ao processo de condução da base sob a nova direção, né, como estão chamando. Mas não que eu tenha, enfim, notícia, o que nós estamos fazendo é comunicar a todas as partes interessadas, pautados pelo princípio de pluralidade, né, e de respeito à paz, a todos aqueles que participaram da consulta pública através do portal, foram, afinal de contas, mais de 12 milhões de contribuições. Se o ministro quiser nos receber, quer dizer, eu não sei até que ponto a equipe, né, o coletivo dos 14 assessores, quer dizer, tiraria como posição solicitar ao ministro uma audiência.